Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrado hoje a nós por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. São para nós, no dia de São Brás, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos aqui presentes, todos aqueles que nos assistem pela TV Imaculada, ao celebrarmos São Brás, Santo Oscar hoje também, nós queremos fazer memória e trazer esses fatos importantes que vimos na Palavra de Deus para a nossa vida. A primeira leitura longa de Davi. Davi é uma história bíblica boa, bonita, interessante. Davi foi, Deus gostava de Davi. Tanto é que com o primeiro, aliás, para começar dizendo que quando o povo hebreu era governado por reis, o povo, vendo os povos vizinhos, queriam, aliás, por juízes, queriam reis. E Deus não estava muito afim de dar coroa, de dar poder para os reis, né? Enfim, de tanto insistirem, ele permitiu. E Saul foi nomeado o primeiro rei. Mas logo desobedeceu o Senhor. E aí, então, Deus manda Samuel ungir quem? O Davizinho.
Davizinho era precioso aos olhos de Deus. E Davi era um homem de fé, de coração bom, e ele se tornou rei depois de Saul. E teve um grande êxito, enquanto ele também observava a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Até que um dia a tentação, o pecado, através do mal, entrou nele. E ele, que possuía muitas mulheres, cobiçou a mulher do seu oficial Urias. E aí começou a derrocada. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o pecado, ele não tem consequência só para mim que eu cometo, mas tem consequência para a minha família, para a minha igreja, para a minha comunidade, para a sociedade. E hoje nós vendo Davi que se arrependeu, Deus poupou a sua vida, mas parece que a desgraça, quando o pecado entra na vida da gente, dá tudo errado. Inclusive até Absalão, que era filho de Davi, ficou contra Davi. E ele subindo o Monte das Oliveiras, que é alto, ele bem podia ter mandado matar aquele cara que insultava. Nós muitas vezes não gostamos que alguém aponte nossos pecados, né? Não queremos. Não queremos. Cometemos o pecado na surdina da noite, muitas vezes, e não queremos que alguém nos aponte, como esse senhor Semei apontava para Davi, dizendo, ele é pecador, ele é destruidor, ele é assassino, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele não tinha matado Saul, né? Não tinha matado. Mas o pecado, a cobiça, o desejo, a não obediência à palavra de Deus nos leva a muitas vezes à desgraça. E depois a gente fica lamentando, mas Senhor, Senhor. Não, nós temos que reconhecer o pecado, como São Vicente Pallotti, como São Brás, Santo Toscari e outros tantos santos erraram, pediram perdão e foram reconciliando. E nós precisamos ir fechando as portas dos erros da nossa história, da nossa vida. Porque eles têm consequências drásticas muitas vezes para a minha família, para o meu filho, para a minha comunidade. Hoje o mundo está aí com tanto pecado, né? Tanto pecado, tanta violência, tanto ódio nas redes sociais, no meio das comunidades e assim por diante. E o evangelho de hoje, nós vimos que Jesus cura esse endemoniado. Hoje, muitas vezes, muita gente quer pôr demônio. Quando a pessoa está um pouco doente, psicologicamente falando, já diz que é o demônio. Nós temos que entender bem isso. O que Jesus viu nesse Senhor? Nós precisamos entender que esse Senhor, que morava num cemitério, é terrível, né? Morava no cemitério. Quem mora no cemitério são os mortos, né? Quem vive no cemitério. Nós, os vivos, moramos nas nossas famílias, nas nossas comunidades e assim por diante. E ele vai ao encontro e para ver que até o demônio reconhece que Jesus, reconhece o poder de Deus. E diz, não me afaste, deixa eu aqui da legião, tem muitos demônios. E aí os demônios foram para os porcos. O que tinha a ver os donos dos porcos que estavam no campo? Não tinha nada a ver, né? Perderam tudo e tal. O que Jesus, a palavra de Deus, quer nos mostrar hoje? Que nós temos medo da morte. E o pecado nos leva à morte. Não a morte física que nós vamos passar, mas a morte eterna. E dizem que Jesus, quando ele falava de vida, ele falava da vida eterna. E falava da morte eterna. Para essa vida que fisicamente nós vamos morrer. Tem alguém que tem dúvida que vai morrer? Claro que vamos pedir a Deus que nos leve depois de 150 anos, depois de 100 anos, tudo bem. Mas nós sabemos que um dia nós vamos partir. Agora, para a morte eterna, aí não. Então o pecado hoje individual, o pecado social, a inveja, a cobiça, a destruição, a ganância. E muita gente, quando vê que Jesus está presente, gritavam, sai daqui. Aquela região dizia, aquele povo da região dizia para Jesus, vai embora do nosso meio. Muita gente hoje, aqui em Campo Grande, nas nossas comunidades, dizem por aí, quando padre, quando bispo, quando leigo, quando a palavra de Deus, quando alguém luta e briga pela justiça, pelo amor, pela igualdade, pela fraternidade dos pobres, dos oprimidos, marginalizados, muitos dizem, não, vai embora, sai daqui, vamos calar a boca desse cara. E Jesus diz, não, eu preciso trazer vida. Jesus é aquele que veio para dar vida, vida em plenitude. E por isso ele não aceitou esse rapaz que fosse com ele, mas diz, vai anunciar na tua família,
nós também precisamos ser profetas nas nossas famílias, nossas comunidades, porque às vezes anunciar aí aos estranhos é fácil, porque aí o pessoal não sabe nossos pecados, né? Mas vai lá, mostra. Então que a palavra de Deus, a exemplo dos santos de hoje, nos ilumine, nos proteja e nos guie para que a gente seja verdadeiramente cristão, discípulo e missionário do Senhor. E juntos com essas pessoas que se deixam levar pela palavra de Deus, nós queremos professar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.